Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salata, essa é a nossa edição 184. A gente prometeu uma surpresa para vocês e a gente vai cumprir. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde, tem conteúdo sobre futebol e seleções diariamente por lá. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, acompanhar nos seus podcasts, nos apoiar, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a estruturar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E também compartilhar esse podcast com os seus amigos que estão acompanhando essa rodagem eliminatórias aí, pegando fogo nessa data FIFA de outubro. E a gente chega para conversar com um dos protagonistas dessa história. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber o Eric, lateral da seleção dos Emirados Árabes Unidos, brasileiro, naturalizado, recentemente chegou à seleção dos Emirados, e agora ele está lá direto da preparação dos Emirados, está gravando esse podcast na sexta-feira, dia 10, amanhã tem jogo contra o Oman, enfim, muita coisa aí envolvida. Eric, seja bem-vindo, um prazerzaço poder receber você aqui. E fala aí como está a sua expectativa, como está sendo essa concentração aí para esse momento tão especial, não só para você, mas no país como um todo. Oi, Gabriel, prazer falar contigo. Expectativa, com certeza, né? É muito grande. Mais de 34 anos, eu acho, que os Emirados não vai para a Copa do Mundo. Então, a expectativa é muito grande por parte de todo o país, toda a nação. Ao mesmo tempo, se a expectativa é grande, é porque eh, o povo confia na nossa capacidade de conseguir construir, de conseguir colocar em prática e realizar esse sonho. E pelo nosso lado também, como jogador, não é diferente. Eh, Nossa expectativa é a melhor. E bom, amanhã começa a nossa caminhada e enquanto ainda não está nas nossas mãos, a gente já ora, a gente já se prepara para que a gente possa dar o nosso melhor amanhã. Exato, é muita atenção, é um momento muito importante. Só para passar aqui, pessoal que talvez não conheça o Eric, ele é brasileiro, gaúcho de Guaraí, e aí ele começou na base internacional e desde 2020 está no Al-Ain, lá dos Emirados Árabes Unidos, disputou inclusive o Mundial de Clubes esse ano, e foi bem na época do Mundial, né, Eric, que você conseguiu a naturalização por conta do tempo de que está jogando aí e começou a frequentar a seleção. Eu queria que você falasse rapidamente esse processo de naturalização, porque pegou uma época de troca de comissão técnica, né? O Paulo Bento deixou o comando da seleção. Eu queria saber se havia esse acompanhamento antes, porque a gente já entrevistou aqui o Luan, né, que também joga na seleção, e o Luan falou que ele já fazia esse acompanhamento antes, quando chegava perto, assim, dessa processo de naturalização. Com você foi assim, ou foi só na hora que chegou a possibilidade de vir no mês de junho? Como que foi todo esse processo para você? Não, exatamente. Na verdade, quando chegou a proposta do Al-Ain há 5 anos atrás, eles já nos explicaram, né, que a nova categoria que estava sendo aberta no país era a categoria residente, que são jovens apostas eh, que em seus países de nascimento tinham um grande potencial de seleção de base, de subir para o profissional cedo. Então eles pegaram esse tipo de atleta, construíram dentro da liga uma categoria chamada categoria para os residentes, que eram meninos de fora. Por exemplo, na minha época, 5 anos atrás, eram até categoria 2001. Cada ano vai subindo uma categoria, que é normalmente até sub-20 todos os anos, para ser mais claro. Então, desde que eu cheguei, eu já sabia já dessa expectativa, mas até então faltava 5 anos, né. E aí a gente tem que trabalhar, se dedicar. Imagina, 5 anos é muito longo. E desde então já vai construindo essa expectativa, e é claro, quando vai chegando mais perto, vai aumentando, o pessoal vai perguntando e tal, quanto que falta. Os técnicos, a comissão técnica do Paulo Bento esteve lá em Al-Ain, conversou comigo, porque eu estava, coincidentemente eu estava ali na academia. Eles chegaram para conhecer o clube e perguntaram para mim, falaram que estavam me esperando, né. Eu não tive
a oportunidade de trabalhar com eles. Já quando eu cheguei já fui chamado pelo professor Cosmin, né, e é isso, a gente sabe dessa expectativa e também dessa responsabilidade, né, de a qualquer momento poder ser chamado para a seleção. Você fala desse plano, eu lembro que um dos jogadores que estiveram nesse plano foi o Igor Jesus, né, que jogou aí por muito tempo, e aí o Botafogo trouxe, e aí ele estourou no Botafogo e hoje é atacante da seleção brasileira. Legal ver como quem fez esse scout está muito bem, porque tem casos que voltaram no Brasil, mas tem casos como o seu que estão chegando na seleção agora. Eu queria saber como que foi chegar agora na seleção, né, porque tem um grupo que tem toda essa caminhada, né, tem o Fábio, que para mim é um cara sensacional, né, a gente sempre destaca ele aqui no Conte Verde, porque é um jogador que tem muita qualidade. Queria saber como que foi, como que você sentiu o grupo, né, depois dessa campanha na terceira fase. Você sentiu que houve um pouco de chateação por não conseguir a vaga direta, né? O Emirados não conseguiu brigar, de fato, com o Uzbequistão e com o Irã, né, no grupo, como se esperava, mas tem essa nova oportunidade. Como que você sentiu o clima do grupo para essa fase decisiva das eliminatórias? Né? Quem já estava caminhando com o time? Eu acho que, como eu não estava no ambiente na época, a tristeza ela existe, é claro, porque a gente sempre quer o caminho mais fácil, né, a gente quer sofrer menos e a primeira oportunidade era passar direto. Mas acredito que logo depois, comigo, eu fecho 5 anos junto com mais 7, 8 reforços, entendeu? Grandes reforços. E eu acho que acaba que metade do time é novo, então todo mundo, não viveu ali a parte ruim, assim. É claro que a outra parte deve sentir um pouco, mas já vem novos jogadores, já vem uma nova expectativa, jogadores motivados, com muita alegria, né, por estarem chegando para ajudar. Então, acho que, no momento, eu acredito que sim, porque já tínhamos um time bom para pelo menos, classificar em segundo. O Irã sempre tem um time muito forte, mas eu acho que, ali as partidas, o confronto direto contra o Uzbequistão, se eu não me engano, empataram os 2. Eu não lembro disso também, mas eu lembro também que no clássico aqui contra o Catar, né, os meninos vieram de um 5-0, entendeu. Então dava pra ver já o potencial da equipe. E é claro que tinha expectativa de passar direto, mas acabou não acontecendo e agora a gente tá aqui com essa oportunidade na mão pra poder realizar esse sonho juntos, né. Exato, só para passar a informação certinha, foi 1-0 para o Uzbequistão no Uzbequistão e 0-0 no Emirados. Foi justamente o jogo que o Uzbequistão garantiu a vaga na Copa do Mundo. E, Eric, a gente está Boa. acompanhando você. Pode falar. Boa, eu não lembrava se tinha empatado os 2, Não, tipo, mas é isso. perdido um, mas eu lembrava que tinham sido bons confrontos contra o Uzbequistão. Bons confrontos. E aproveitando, você puxou o gancho do Qatar, eu acho que é importante falar como que está isso, porque os melhores jogos do Emirados na terceira fase, pelo menos para mim, foi contra o Qatar, né? Que foi esse 5-0 que você citou, que o Fábio deu um show, né, nesse jogo, e um 3-1 no Qatar, né? E agora vocês estão aí no Qatar para enfrentar o Qatar. Cria uma expectativa, acho que, olhar, ver, a gente conseguiu um retrospecto positivo, né? Você está nesse modelo aí que são 2 jogos e são 2 batalhas, né? Que você precisa ganhar, se você ganhar os 2, você está na Copa. Cria um pouco essa expectativa por já ter tido esse retrospecto positivo. Como que está o trabalho de vocês com isso? Sinceramente, vou te falar pelo meu lado individual, não tanto pelo retrospecto, porque eu não vivi esses jogos. E como eu te disse, muitos, jogadores aqui são novos e também não viveram esses jogos. Aqueles que viveram, talvez, sintam uma motivação a mais por saber que o momento é bom. Eh, Normalmente, eu falando como jogador, né, quando eu vou para um grande clássico e eu sei que eu venho de boas partidas, a gente chega mais confiante. Ao mesmo tempo que é sempre um clássico, né, e tem que ter muita atenção. Então eu, particularmente, eu penso que, é clássico, eu penso que são 2 jogos aonde
envolve muito a parte mental, psicológica, porque as 3 equipes querem ir para a Copa do Mundo, é uma classificação para a Copa do Mundo. Então acho que esse jogo se trata muito mais de viver o momento e conseguir mostrar nos 2 jogos em si, toda a qualidade, todo o potencial, do que trazer algum retrospecto ou alguma história. Enfim, eu acho que, não tem muito tempo. É o exemplo da Copa do Mundo, são apenas 3 jogos para classificar, então, às vezes acontece de dar uma surpresa, às vezes acontece de o time começar jogando mal e não conseguir recuperar, às vezes acontece de uma expulsão, algo que muda o jogo, então a gente precisa estar completamente, atento a cada detalhe, para que a gente possa aproveitar todo o talento do time, eh, também a comissão técnica, que é muito vencedora nos Emirados Árabes, na Ásia, né, e aproveitar todo esse conjunto e toda essa expectativa para conseguir realizar o nosso objetivo. Antes do clássico, né, que é o jogo que fecha, vocês têm Oman, né? Eu queria saber como que foi acompanhar a partida, né? Vocês tiveram, vamos dizer, esse privilégio de poder acompanhar a primeira rodada de fora e viram um empate sem gols. Eu não sei qual era o presente de vocês, mas a gente imaginava, vamos aqui do Brasil, que pela proposta de jogo que o Carlos Queiroz tem, fosse aquele jogo recuado, né, de Oman, e que segurou o Qatar ao longo da partida toda. Vocês estão esperando um jogo assim amanhã? Como que vocês veem também? Porque é o último jogo de Oman, e como você falou, todo mundo quer ir para a Copa, então Oman pode estar mais cauteloso, mas também pode ir para cima tentando fazer. O que dá para esperar dessa partida tão importante que vocês têm nesse sábado? Então a gente tem estudado muito as 2 possibilidades. eh Tu teve a leitura perfeita, ao mesmo tempo que o perfil, né, do técnico é mais recuado. Eu acho, eh, que em algum momento eles vão ter que mudar essa estratégia, né. Não sei se eles começam assim, para talvez equilibrar o jogo e depois, eles tentam mudar alguma coisa, enfim, mas é o último jogo deles, é a última oportunidade deles. Eles A gente sabe que o empate nessa situação não é um bom resultado, então com certeza eles têm que, no mínimo, tentar fazer um gol, né, para que a gente possa, para que eles possam conseguir a vitória e para que também a gente possa se desorganizar e tentar, eh algo diferente, porque em hipótese nenhuma também são jogos que se pode perder. Então eu acho que é um Oman mais agressivo, sim, querendo atacar mais e ao mesmo tempo talvez, eh, jogando num estilo que eles não estão acostumados, né. Mas como eu te disse, é um jogo muito mental, eh, nos detalhes, e a gente precisa estar 100% concentrado para que a gente possa, fazer um grande jogo, né. Pois é, vai ser uma grande partida. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem transmissão da ESPN, das eliminatórias asiáticas. E Ari, queria saber de você da sua condição clínica, né? Você teve um problema na preparação na última semana, né? Você ainda está fazendo tratamento. Como que você está de condições de jogo? Você está 100%? Está se recuperando? Talvez esse poupar um jogo contra o Oman, um jogo contra o Qatar. Como que está essa questão de saúde, né? En então, eu na semana passada acabei fazendo uma ressonância e na imagem deu uma lesão, né, eh, então só que é um momento que eu particularmente eu devo muito a esse país, e é claro, né, que ao mesmo tempo eu sou novo, eu tenho 24 anos, tem que ter responsabilidade. A gente foi monitorando na semana passada com os médicos, também com a comissão técnica, porque o meu perfil é um perfil de jogador, um lateral esquerdo, um cara que tem que defender bem, que ataca, que dá um apoio no ataque, que gosta de tentar um drible, uma jogada diferente. Então eu preciso do meu físico, né. Então, se eu não estivesse 100% ou pelo menos, perto do 100%, nem acho que nem seria bom estar aqui, porque eu não conseguiria ajudar a equipe. Então eu acredito que, 100%, eu não sei se eu estou no meu melhor momento da carreira, eh, mas porque eu venho há 6 meses com essa lesão e ela acabou agravando agora nesse momento, mas, eh, acabou que a gente vai se esforçar, tentar pensar um jogo de cada vez. Eu tenho pensado um dia de cada vez e graças a Deus, eu consegui chegar,
para essa primeira partida, e depois para a próxima partida é uma outra história, e não tem muito o que se guardar. Eu tenho que estar à disposição do técnico, porque, como eu te disse, a gente não pode se guardar numa situação em que a gente precisa ganhar os 2 jogos. Então a gente pensa em primeiro em ganhar o primeiro jogo, depois a gente vê como o Julião responde, e assim a gente vai indo também cuidando da saúde aonde dá, e depois sim, eu paro e faço o tratamento da melhor forma como der, mas agora eu preciso entregar esse sacrifício, né, para esse país que me deu tudo nessa área profissional, e bom, é um gesto de gratidão também, e de querer viver muito esse momento, né, como jogador. Pois é, e se dedicar para conseguir isso agora, para também não precisar voltar em novembro, né? Porque em novembro, só lembrando, se caso quem ficar em segundo lugar vai voltar de novo para a repescagem, buscando uma vaga na repescagem em março. E Eric, a gente já está chegando no final, né? O tempo é curto para você aí, no meio da preparação, a gente agradece demais você ter conseguido achar esse espaço. Mas eu queria te perguntar, né? Você falou da primeira vez que Emirados foi para a Copa, e tem uma coincidência que eu acho que é legal falar, envolvendo você, todos os brasileiros, que em 90 o treinador de Emirados na Copa era o Zagallo, né? Então é um nome consagrado, né? E agora também tem toda essa legião de brasileiros. Eu até lembro que eu brinquei com o Luan quando a gente entrevistou ele, de como que é a resenha e tudo mais. Ele fala que às vezes parece que é um time brasileiro mesmo. E eu queria saber como que é, tendo esse lado histórico que o Brasil já tem, né, de contribuição ao futebol dos Emirados da primeira Copa, como que você e os outros se sentem, né? E também perguntar se você, quando recebeu a proposta, todo esse projeto, 5 anos atrás, você imaginava que podia estar vivendo esse sonho de poder jogar uma Copa do Mundo, que é algo que qualquer menino, né, na categoria de base, qualquer jogador ou jogadora de futebol sonha, e você está tendo essa possibilidade de viver esse sonho mesmo fora do Brasil. Então, para ser bem sincero, sempre, como eu te disse, sempre soube da possibilidade, mas há 5 anos atrás eu sonhava como um brasileiro a jogar na seleção brasileira, e esse era o meu grande sonho, né? Até há 2 anos atrás, quando a gente saiu campeão da Liga dos Campeões da Ásia, eu fui perguntado, e no momento eu falei, eu tô indeciso ainda, porque no momento eu já me sentia com uma grande dívida com os Emirados, então acabou que já de 5 anos para 3 já equilibrou muito entre querer Brasil e Emirados, mas é claro que no final das contas não foi difícil, porque não foi que eu recebi alguma convocação do Brasil e tive que escolher um ou outro. Não, um ficou como um sonho e o outro como a realidade. Então, foi uma decisão de não só de gratidão, não só de amor, mas também de valorizar quem está me valorizando, né? Então, acredito que é a vontade de Deus para minha vida. Também hoje para mim é o meu Brasil, né? O país que, como eu te disse, mudou a minha vida, a vida da minha família, e eu tô muito feliz, cara. E eu tô ainda mais feliz ainda por estar vivendo isso com outros brasileiros. Então a gente sabe que o projeto é muito grande, não é apenas um jogador que se naturalizou. Então eu confio muito nesse time, não só como brasileiros, né, cara, mas africanos, europeus. Cara, é um projeto muito legal, e em nome de Jesus a gente vai fazer grandes coisas, a gente vai em nome de Jesus a gente vai fazer grandes coisas, a gente vai lembrar, a gente vai ser lembrado, né, por ter marcado uma história, né, nessa nação, na parte do futebol, né, e a gente vai representar muito bem essa nação. Perfeito, Eric. É um prazerzaço poder receber você aqui, prazerzaço poder estar falando com você. Dia da concentração, o pessoal que está acompanhando é para perceber que está dia da concentração mesmo, que eles dão uns barulhos ali que o pessoal está passando. Mas a gente deseja toda a sorte do mundo para você, né? A gente vai estar acompanhando aqui no Brasil esse jogo contra o Oman, também o jogo contra o Catar. A gente está de olho em tudo desde o começo, então não vai ser agora que a gente vai abandonar. Deixamos sucesso e boa sorte para você, né? Você e todos os brasileiros que estão nessa empreitada para conseguir essa vaga, que seria histórica para a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Obrigado, Gabriel, também, conto com a torcida de todos vocês,
mando um abraço pro Brasil, e se Deus quiser aí vai ser um país aí que o torcedor brasileiro pode ter um carinho muito grande, se sentir representado também e nos ajudar nesse momento importante, em nome de Jesus. É isso aí. Valeu, Eric. Brigadão, e a gente agradece o Eric e todo mundo que ficou aqui nessa entrevista especial para fechar esse nosso preview da Data FIFA, né, toda a nossa prévia de Data FIFA. Então, lembrando, você siga a gente nas nossas redes sociais, @ConteVerde, tem conteúdo diário sobre futebol de seleções, confira nossos podcasts, se quiser nos apoiar, apoia.se/ConteVerde, com R$10 mesmo, você ajuda, e claro, compartilha esse podcast com todo mundo que está ligado nessa reta final das eliminatórias asiáticas. Tá certo, pessoal? Agradeço a todo mundo que esteve conosco, agradeço o Eric mais uma vez. ConteVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais.